partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, prezado ouvinte. Bom dia também àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. Estamos aqui para novamente iniciarmos o estudo da Bíblia. Vamos estudar, à luz do que os evangelhos citam, a vitória de Cristo sobre a morte. Nós estivemos na semana passada lembrando com os irmãos o fato de que Jesus morreu por nós. E hoje nós temos um privilégio, temos o pastor Ivan junto conosco para comentar esses grandes eventos do Evangelho, que nos animam, nos confortam. Não importa as circunstâncias ao nosso redor, nós temos promessas verdadeiras, pastor? É isso mesmo. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês que nos acompanham agora ao vivo, aqui na Rádio 87.9 FM de Dracena. E a todos vocês também que verão essa mensagem, ouvirão essa mensagem posteriormente. Que Deus abençoe de maneira muito especial a vida de cada um, a cada família que vocês representam, que todos sejam agraciados pela presença de Jesus Cristo e pela direção do Espírito Santo. Nosso propósito é sempre buscar na palavra de Deus uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra, acima de tudo, de verdade, porque é isto que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta aquilo que o mundo está rejeitando hoje, que são verdades absolutas. O mundo hoje é um mundo muito relativista. E o relativismo, o mundo já deve ter percebido que não dá muito certo. Porque a falta do absoluto, ele não promove objetivos, metas. Quando nós temos o absoluto de Deus, nós vivemos bem na nossa liberdade que Ele propõe, porque Ele não nos faz escravos, Ele nos faz livres. Jesus mesmo fala, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não quer escravos, Ele quer livres, mas nós temos que ser livres da nossa própria arrogância, do nosso próprio conselho, da nossa própria interpretação de vida, para viver segundo os padrões de verdade que a Bíblia propõe, para que nós tenhamos paz e para que sejamos bem-sucedidos nos nossos sonhos, nos nossos projetos, na nossa estrutura familiar, pessoal, social. Então, esta é a proposta da Bíblia, e quando nós nos reunimos aqui na rádio para trazer essa reflexão, esse estudo bíblico, o nosso propósito, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, independente de qualquer questão espiritual que
que você busque, que você tenha, o nosso propósito é trazer uma luz direcionada pela verdade, que é a Bíblia, como regra de fé e prática para todo cristão. É mesmo, né? Que bom que nós temos esse livro tão importante em nossas mãos, não é mesmo? E podemos examiná-lo em liberdade. É uma bênção que Deus tem nos dado. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido você a estarmos em oração. Se você puder, mantenha-se em reverência para que nós possamos pedir a presença do Santo Espírito conosco. Querido Deus que estás nos céus, nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos. Não importa a origem da sua crença, mas nós queremos valorizar o encontro com Jesus nesta manhã. Queremos também pedir que o Senhor nos dê a companhia de seu Santo Espírito, para que, iluminadas as nossas mentes, nós possamos compreender e falar aquilo que o Senhor deseja que cada um de nossos irmãos ouça. Fica conosco, Senhor, abençoa a nossa discussão, abençoa para que cada um de nossos ouvintes, seus familiares, tenham essa paz que só o Senhor pode produzir em nossas vidas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estaremos então falando sobre a vitória de Cristo sobre a morte, que é uma palavra que nós conhecemos, né? A ressurreição de Jesus. E é interessante que aqui o tema começa com um texto muito apropriado. Ele se encontra em Apocalipse 1, 17 e 18, que diz assim: ao vê-lo, caí a seus pés como morto, diz o apóstolo São João. Porém ele, que está com letra maiúscula aqui, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que texto forte, não é mesmo? É um texto forte, um texto que nós temos que compreender na sua essência, principalmente no seu contexto original, né? Eu tenho falado algumas vezes, né, que infelizmente pela tradução da Vulgata Latina, a Vulgata Latina foi a tradução feita do hebraico e do grego da Bíblia para o latim. Certo. E foi uma Bíblia adotada por muito tempo pela primeira igreja como maior igreja. Na época, a Igreja Católica, a expressão do nome católico, né, que também é uma expressão que vem do latim, católico quer dizer universal. Isso. Né? Então, a expressão da Igreja Católica, dentro da sua teologia, ela traduziu a Bíblia do original hebraico e do grego para o latim. E ali dentro da tradução da Vulgata Latina é que foi criado, né, esta teologia da palavra inferno. Nós temos palavras no hebraico e no grego relacionados à morte, mas ela não tem essa ideia de inferno como lugar de sofrimento, né, como lugar de tormento. Então, uma coisa que eu estou explicando isso porque quando o texto coloca aqui que Jesus, aqui no caso, né, se apresentando a João, pelo contexto nós sabemos que é Jesus, porque o texto fala: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, né? Porque o nosso pecado diante da santidade de Jesus, né, nos faz nos sentir como mortos, né? Então ele caiu como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, né, dizendo: não tenha medo. Por que a mão direita? Né? Porque a mão direita, o que está à direita, né, assim como no direito penal, né, o que está à direita, ele é
para defender, não é para acusar, né? Então, quando se fala que Jesus, por exemplo, está à direita de Deus, é porque ele está ali como um advogado de defesa, não como um advogado de acusação. Então, colocar a mão direita sobre João, aqui no caso, é o que Jesus faz por mim, por você, né, por todos nós nos dias de hoje. Ele nos defende, né? Então, ele estende a sua mão direita, é um símbolo, né, de que ele está nos defendendo a todo momento. É por isso que ele fala, não temas, eu estou aqui para te defender, né? Eu não estou aqui para te matar, eu não estou aqui para te acusar. Eu não quero, outro detalhe importante aqui do texto, eu não quero que vocês sintam medo. Eu não posso optar por viver com Deus por causa do medo que eu tenho do diabo, né? Isso seria incabível. E é nesse sentido que a palavra inferno não cabe. Né? Porque a palavra original do grego aqui é Hades. A palavra Hades não significa inferno, né? Significa de fato morte num espaço e tempo em que na nossa humanidade nós não temos a capacidade de conhecer, né? Ele é um lugar, né, vamos dizer assim, o lugar dos mortos, mas é um lugar dos mortos onde os mortos que aguardam ali, eles não têm acesso aos vivos, né? E também não têm acesso, né, ao mundo espiritual, porque eles não têm consciência, eles estão num estado de sono, né? Eles estão descansando, por isso que a gente fala do descanso da morte. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele fala, eu não quero que vocês ignorem uma verdade acerca dos que dormem, né? Que estão descansando, né? Porque estão descansando, estão dormindo. Então, a palavra inferno aqui, quando o texto de Apocalipse 17, versículo 18 aqui, aliás, 1, 17, 18, quando o texto fala, Jesus falando, eu sou aquele que estive morto e estou vivo. Ele está falando da ressurreição. Ele passou pela morte e agora está vivo, né? Ele trata da ressurreição. Mas eis que estou vivo para sempre. Por que ele fala isso? Porque antes de Jesus, e Jesus mesmo, outras pessoas ressuscitaram. Né? E Jesus mesmo ressuscitou muitas pessoas. Então, só que todas as pessoas que ressuscitaram antes de Jesus morreram novamente. Lázaro, que é um dos mais conhecidos a respeito da ressurreição, né, a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou, todos aqueles que ressuscitaram voltaram a morrer. Então eles voltaram para esse lugar de descanso. Mas ele fala, eu estive morto e estou vivo para todo sempre, né? Então agora ele não morre mais. A morte não tem autoridade sobre ele, porque nele não havia pecado, né? E o salário do pecado é a morte. E aí que ele vai falar, eu tenho a chave é o quê? Né? Eu tenho o acesso, tanto à vida quanto à morte, né? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que ele está falando é, eu tenho a chave, eu tenho acesso à morte e tenho acesso ao mundo dos mortos. Dentro do contexto aqui, ele fala, eu tenho acesso à morte para resgatar você de lá, para te tirar de lá. Eu posso entrar no mundo dos mortos e eu posso tirar quem eu quero de lá. Que lindo, né? Que promessa, não é? É uma promessa com letra maiúscula, viu? É uma promessa e é verdade. Tanto que por muitas vezes no texto de Apocalipse, ele vai dizer isso para João. Escreve, porque a palavra é fiel e verdadeira. Né? Por muitas vezes ele vai falar isso, por quê? Porque é o que eu comecei falando no início. São verdades absolutas. Que apesar de nós ainda não termos essa experiência, porque nós ainda vivemos as primeiras questões do pecado, né? Então, apesar de nós não termos essa experiência, mas nós temos absoluta certeza pela fé que no mundo espiritual e na vida de Jesus na ressurreição,
nós também seremos ressuscitados, porque ele garante que ele tem autoridade para entrar no mundo dos mortos e nos resgatar de lá. Que bom, não é? Podemos confiar nessa promessa, porque ela é fiel e verdadeira, né? Mas o interessante é que a ressurreição de Jesus, ela é central para a fé cristã, né? O apóstolo Paulo escreveu que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé e a nossa pregação é vã, é inútil, né? Porque não existe para esta vida só, se nós vivemos só para esta vida, é muito pouco, né? É muito fugaz isso daí. Sim, eu brinco por causa do meu nome, né, Ivan. Então, eu brinco com esse texto de apóstolo Paulo, né, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo disse: Cristo não ressuscitou, e vã é a vossa fé. Né? Então, eu brinco porque, na verdade, se Cristo não houvesse ressuscitado, qualquer um poderia se apresentar como sendo um Messias ou um Salvador, mas isso seria falso. Assim como muitos se apresentaram antes e no tempo de Jesus também, né? Muitos no tempo de Jesus. Jesus não era o único ali que estava sendo reconhecido como o Messias, né? Haviam pelo menos mais 6 pessoas ali se declarando como Jesus, inclusive Barrabás, porque Barrabás não é um nome, né? Barrabás é uma expressão que vem do aramaico Barrabás, que quer dizer o filho do rabino, né? O filho do mestre. Então ele era o filho de uma pessoa importante e o seu nome, pela historicidade que nós temos, era Jesus, né? Porque era alguém que aparentemente reivindicava essa autoridade do Messias. Por que os outros não foram reconhecidos? Aqui nós temos o irmão Marcos nos acompanhando e ele colocou assim uma questão que a Bíblia nos diz, né, que Jesus vive através, né, da sua vida e é capaz de oferecer a vida eterna, pois é a primícia dos que dormem. E é essa expressão aqui do irmão Marcos que eu quero também conversar com os irmãos dentro desse texto que a irmã Jo colocou aqui, dentro dessa posição que ela colocou aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. O que isso tem a ver com primícias? Primícias, a palavra primícias é muito mal interpretada, né, no contexto bíblico. Primícias no contexto bíblico não quer dizer primeiro. Isso. Né? Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Muitos outros ressuscitaram antes dele. No Antigo Testamento nós temos pessoas que ressuscitaram. No Novo Testamento nós temos pessoas que ressuscitaram, né? Mas por que Jesus é a primícia? Jesus é a primícia porque ele é o principal. Sem ele, a ressurreição dos outros não teria validade nenhuma. Porque a promessa da ressurreição dele já estava feita, que nem nós estudamos na semana passada, desde a fundação do mundo, né? Sim. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Tanto que no texto de Apocalipse 1, 17 e 18, ele mesmo fala: eu estive morto e agora estou vivo para sempre. Por que ele está vivo para sempre? Qual é o primeiro, né? Qual é o mais importante que consegue reviver e estar vivo para sempre? É ele. Né? Jesus não foi o único crucificado, não foi o único que morreu, né, sob a pena de cruz, não foi o primeiro a ressuscitar, mas sem a ressurreição dele, né, todo o aspecto da salvação e da vida eterna estaria destruído. Então, os discípulos tiveram muita dificuldade, né, de aceitar a ressurreição, não é mesmo? Primeiro, eles não queriam que Jesus morresse, né? A gente viu isso a semana passada. Pedro até fez uma declaração que Jesus o chamou de Satanás, né? Porque ele falou: tem dó de ti, você não vai morrer. Sim. Né? Mas os discípulos tiveram muita dificuldade. Então eu fico pensando o seguinte, pastor: do mesmo jeito que os discípulos tiveram dificuldades de aceitar a ressurreição de Jesus,
porque são humanos, porque como nós, né? Nós também somos muito humanos. Será que hoje nós não temos assim algumas divergências, algumas dúvidas sobre a volta de Jesus? Vamos dizer assim, vamos separar duas coisas aqui. Primeiro, a questão da ressurreição e segundo, a questão da volta de Jesus. Certo, são fatos separados. São fatos separados, né? Então, mas assim, eles são separados, mas eles vão se envolver no mesmo aspecto que a irmã está colocando, né? Qual é o aspecto que a irmã está colocando? A compreensão da verdade espiritual. Isso. Né? É esse o aspecto que a irmã está colocando. Então, o que nós temos aqui? Qual é a dificuldade dos discípulos compreenderem a morte e a ressurreição de Jesus? É porque, até então, o que todos acreditavam e sempre acreditaram na ressurreição é uma ressurreição imediata, como o próprio Jesus fazia, como ele ressuscitou a filha de Jairo, como ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, né? Então, a ressurreição na mente, né, dos hebreus daquela época, na mente daqueles que esperavam o Messias, era uma ressurreição imediata para a instauração de um reino imediato, um reino físico imediato. Né? Então, isso eles vêm desde a concepção de Abraão, né, que é o pai da fé, no sacrifício de Isaac. Né? Que foi imediato também. Né? Porque quando Abraão vai oferecer Isaac em sacrifício, né? O que ele fala para os seus servos? Né? Vocês esperam aqui que eu vou voltar com o menino daqui a pouco, não é isso? Né? Então, mas na mente dele, Deus não iria salvar Isaac da morte. Na mente dele ia ressuscitar. Hebreus fala isso. O texto de Hebreus fala isso, que Abraão ia oferecer o seu filho em sacrifício, mas já crendo na ressurreição. A ressurreição que ele estava crendo não era a ressurreição para a vida eterna. O que ele acreditava é que ele iria lá, sacrificaria o filho e logo após do sacrifício ele ia cumprir o que Deus estava pedindo. E logo em seguida Deus ressuscitaria Isaac e os dois desceriam e continuariam a vida. Né? Então a ideia de ressurreição até a ressurreição de Jesus era exatamente essa. Né? Uma coisa imediata. É uma coisa imediata. Tanto que os discípulos perguntam, né, para Jesus, fala, quando é que o Senhor vai instaurar o seu reino? Jesus está falando de ressurreição e eles já estão falando do reino. Fala, bom, então o Senhor está falando que vai morrer, vai ressuscitar, tá bom. Então o Senhor morre na sexta, tem que cumprir ali a profecia, então vai ficar 3 dias, vai ficar sexta, sábado, no domingo ressuscita, segunda-feira a gente já tem um governo novo. Segunda-feira a gente tem um rei novo. Né? É essa que era a concepção deles com questão à ressurreição. E aí vem a proposta de Jesus, né? A maneira de Jesus explicar, fala, não é assim que acontece. Eu ressuscitei primeiro recebendo, né, a restauração da minha glória, vivendo num corpo incorruptível, que é aquilo que nós vamos ter. Jesus recebeu já aquilo que nós vamos receber, né? A vida eterna e num corpo incorruptível. Não seremos eternos em nós mesmos, porque nós não somos deuses, mas estaremos na eternidade por causa do vínculo com Deus e pela ressurreição de Cristo. Mas teremos um corpo incorruptível, um corpo glorificado, diferente desse corpo que vai voltar ao pó, né? Então, hoje nós temos esse conhecimento, né? Mas a dificuldade, vamos dizer assim, que os discípulos tinham de compreender a ressurreição é a mesma dificuldade que hoje as pessoas têm de compreender a volta de Jesus, né? Por quê? Porque são fatos que nunca aconteceram.
Né? Tudo que nunca aconteceu, né? Por exemplo, Noé falava do dilúvio, né? Mas como nunca tinha acontecido uma chuva, as pessoas não creram. Não creram, porque a questão é, o que é chuva? Ninguém sabia, Ninguém sabe o que é chuva. Eles tinham ideia do que era. Na verdade, o que Noé falava, né? Falava, vai chover. Se alguém perguntasse o que é chuva, Noé falava, eu não sei, eu só sei que vai inundar tudo. Água, o pessoal já sabia o que era, né? Com certeza. Água, o pessoal sabia o que era. O que Noé falava, gente, vai inundar tudo, isso aqui não vai sobrar nada. E o pessoal falava, imagina, isso nunca vai acontecer, né? Tem uma canção aí um pouco já antiga, né, do Sai Guarabira, que ele fala, né, que falando a respeito da consciência que o ser humano deveria ter com a natureza, e ele fala, né, que o homem vem, já destrói a natureza, tira a gente, põe em represa, diz que tudo vai mudar, né? E no refrão da música ele fala, o sertão vai virar mar, mas dá no coração medo de que algum dia o mar também vire sertão, né? Então, se falar que o mar vai virar um sertão, hoje pra gente é um absurdo um negócio desse. Como é que o mar vai virar sertão? Né? Mas era mais ou menos o que as pessoas ouviam quando Noé falava, vai chover, né? Vai inundar tudo. Como é que vai inundar tudo? Eles moram numa região de deserto que nunca choveu. Né? Como é que vai inundar tudo? Né? A questão é o desenvolvimento da fé. Quando nós tratamos do texto, a vitória em Cristo sobre a morte, João, na sua primeira carta, ele fala assim, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É isso que vence o mundo. Nós vencemos todas as coisas pela fé. Não é que nós nos conformamos com o negativismo da vida. Não. Nós cremos e sabemos pela fé a certeza da vitória em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus que nós somos regenerados todos os dias. Nós somos ressuscitados todos os dias. Né? Até que a ressurreição definitiva aconteça, nós somos ressuscitados em pequenas coisas todos os dias. Ressuscitado do nosso ciúme, da nossa inveja, não é mesmo? Sim. De todas aquelas práticas que o mundo oferece e que Jesus diz que não é para nós termos. Porque nós vamos trocando esses princípios e valores negativos por princípios e valores reais. Positivos de amor, ensinados por Deus, né? E que o mundo, ele vai matando e ele vai confundindo, né? É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, não se conformem com esse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente. Você não vai transformar o mundo. Eu sempre lembro as pessoas disso. Jesus não mudou o mundo. Se ele tivesse mudado o mundo, a gente não viveria do jeito que está hoje. Jesus não mudou o mundo. Ele mudou a vida de algumas pessoas. Essas pessoas mudaram a vida de outras. E hoje nós somos milhares de pessoas com a vida transformada pelo poder da palavra de Jesus, dos seus ensinos, da sua doutrina. Então, o que nós temos que apresentar através da nossa vida, quando nós falamos que nós apresentamos Cristo ressuscitado através da nossa própria vida, é porque quando nós colocamos em prática os ensinos de Jesus, nós, apesar das adversidades do mundo, nós vivemos em paz, nós vivemos bem, né? Nós vivemos confortados e nós temos uma esperança que não é simplesmente um consolo, como se fosse um conto de fadas, né, para iludir uma criança. A ressurreição não é um conto de fadas para iludir criança. A ressurreição é uma realidade de fé, onde Jesus, na sua volta, vai ressuscitar aqueles que o buscaram e se entregaram a Ele. Então, veja bem, nós podemos concluir que nós devemos sempre nos lembrar de que a cruz é uma vitória para nós, não é mesmo? Para nós é a vitória. Nós estamos aguardando apenas, é uma questão de tempo.
né? Eu até tenho alguma dificuldade quando as pessoas começam a trocar alguns símbolos que, para minha concepção teológica, são importantes, né? Como, por exemplo, a identificação denominacional, né? Ela tem a sua importância com relação àquela denominação que eu estou vinculado. Certo. Por exemplo, o símbolo da Igreja Adventista, enquanto símbolo denominacional, é uma Bíblia aberta, né, com a chama acesa no Antigo e no Novo Testamento, porque as duas chamas permanecem, né? E essa chama que sobe da palavra de Deus, né, ela forma a cruz no meio, né? Então, nós temos um símbolo denominacional, mas o centro desse símbolo qual que é? É a cruz. O símbolo do cristão, ele é a cruz, né? Porque é na cruz que nós temos tanto a morte daquilo que nos é mal, daquilo que nos traz prejuízo, daquilo que nos conduz à morte, que é o pecado, né? Nós temos tanto a morte quanto a vida. O que Deus, né? O Deus Pai, já instruiu que os hebreus fizessem isso no deserto. E Jesus faz a comparação desse símbolo do deserto para si mesmo. Assim como Moisés levantou, né, a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. E o que era a serpente levantada no deserto? Era uma cruz que tinha uma serpente crucificada. E pela fé eles criam, né? E as pessoas que eram picadas pelas serpentes que haviam ali, né, não tinha soro antiofídico, né? Então as pessoas eram picadas. Para elas serem curadas, elas tinham que correr para onde? Para a cruz. Eles tinham que correr para a cruz. Daí as pessoas falam assim: nossa, mas aquela serpente que estava na cruz, então era Jesus, né? Não. Na verdade, Jesus ele faz essa analogia, né? Mas quando Jesus estava na cruz, ele estava matando quem? O pecado. O pecado. Aquela serpente da cruz representa o pecado. Aquela serpente da cruz representa o pecador. Aquela serpente da cruz é o mal que está em mim que tem que morrer. Né? E pela fé eu posso, né, aceitar isso. Eu posso aceitar, mas para eu reconhecer que eu tenho uma serpente habitando em mim, né, que me fazendo mal, me trazendo veneno, fazendo com que eu seja venenoso e às vezes até mate algumas pessoas pela palavra, né? Para eu reconhecer isso, eu tenho que ir para a cruz, né? Porque a vitória sobre essas coisas, a mudança de vida, a mudança do pensamento, a mudança da interpretação do que nós temos como vida cristã, está quando eu olho na cruz e falo: eu tenho que crucificar o meu pecado ali, né, para que Cristo realmente viva em mim e o Espírito Santo me transforme pela palavra. É isso mesmo, né? Que bom que nós podemos ter essa certeza, né? Porque a nossa fé é uma certeza, né? Mas sabe, pastor, uma coisa interessante é que, assim, a missão de Cristo parecia ter terminado e até fracassado, né? Porque ele morreu e quando alguém morre a gente acha que tem mais retorno. Não é isso daí que aconteceu. Então, com a sua morte, Satanás instigou a muitas pessoas, né, a terem assim o privilégio de dizer que eles teriam o privilégio de mantê-lo morto, não é isso? Sim. Mas não foi assim, né? Então, a grande questão é que Satanás, desde o princípio, ele levou o homem a pecar de uma só maneira. E ele nunca mudou a sua estratégia. É curioso isso. O homem que tem dificuldade de reconhecer e aprender a lidar com a estratégia de Satanás. Satanás, como eu gosto de explicar sempre, né? Porque as pessoas às vezes não gostam muito dessa palavra, né? Duas palavras que as pessoas não gostam. Aliás, três, né? Palavras que as pessoas não gostam. Satanás, diabo e câncer, né?
As pessoas não gostam de pronunciar essas palavras. Aquela doença, né? Aquela doença, né? Mas Satanás é um termo hebraico que quer dizer adversário. Diabo é um termo grego que quer dizer aquele que divide. Então, aquele que se coloca como adversário e aquele que promove divisão, né? Esse age como sendo o próprio Satanás, como o próprio diabo, né? Então, o que Satanás fez? Satanás, ele não obrigou o ser humano a pecar, assim como ele não obriga ninguém a pecar. O apóstolo Pedro, ele fala que Satanás, o diabo, né, ele anda ao nosso derredor, né? E João, né, em 1 João 5,19, João fala assim: aquele que é nascido de Deus, né, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, né? Tá. Então, se o diabo não pode tocar em mim, se Satanás não pode tocar em mim, como que eu peco? Né? É uma escolha, né? Na realidade. É uma escolha, mas essa escolha vem como veio desde o princípio, né? Como que Adão e Eva pecaram? Né? Duvidando de Deus. Deus falou: ó, não coma desse fruto, que no dia que você comer, você vai entrar num processo de morte, certamente morrerás. E vem Satanás e fala assim: será que morre mesmo? Vocês acreditaram nisso mesmo? Isso não é verdade, não, né? Isso, o fato deles comerem não quer dizer que eles acreditaram em Satanás, mas quer dizer que eles duvidaram de Deus, né? E ali eles foram, pelo menos, tirar a prova de quem está falando a verdade. O que acontece até hoje no mundo? A discussão está exatamente em torno do mesmo ponto. Quem é que está falando a verdade? Né? Quem é que está apresentando a verdade? A verdade, né? Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em João 17:17, ele fala, né? A tua palavra é a verdade, né? Como ele fala para Josué, capítulo 1, né? No primeiro livro ali, depois do Pentateuco, né? Ele fala: Josué, ensina o povo a se manter nas palavras que eu disse a Moisés, porque se todos se manterem ali, eles serão bem-sucedidos, né? Então, a questão é: você quer ser bem-sucedido? Você quer estar em paz com Deus, em paz com a vida, ter uma família harmoniosa, ter uma vida tranquila, independente de quem é o presidente, de quem é o governador, independente das políticas do mundo? Pode vir o que for, né? Como diz um cântico nosso: pode cair o mundo, eu estou em paz, né? Você quer aprender a viver assim? Então creia na palavra de Deus e coloque em prática na sua vida, né? Nós que já temos um caminho de uma vida cristã, nós aprendemos a lidar com essas adversidades, né? E nós sofremos, temos tristezas, temos saudades, temos problemas, mas nós vivemos em paz. Nós vivemos bem, porque nós sabemos quem cuida de nós. E nós sabemos que, colocando a palavra de Deus em prática, a cada dia nós somos vencedores, ou usando o tema aqui, vitoriosos em Cristo, na morte que todos os dias é proposto para nós. Quais são as mortes propostas para nós hoje? A depressão, a ansiedade, né? Intrigas, né? Mentiras. São mortes propostas todos os dias para nós, né? E nós, dentro da palavra de Deus, vamos nos negando a viver desta maneira. Vamos nos negando a viver em depressão. A gente fica triste? Fica, mas a tristeza não vai dominar. A gente fica, algumas vezes, ansiosos? Fica, mas a ansiedade não vai dominar. Então a gente sempre volta para Cristo, sempre volta para a palavra. Então a gente mata aquilo que estaria nos matando, né? E assim somos ressuscitados em Cristo todos os dias. Então, mas os discípulos, eles tiveram dificuldade de crer na ressurreição, não é mesmo? Sim, mas é a dificuldade que nós temos hoje, né? Nós temos hoje. Crer na ressurreição. Será que isso realmente existe? Porque hoje a dificuldade aumenta. Por quê? Quantas pessoas nós vimos ressuscitadas?
Nenhuma. Na atualidade, nenhuma. Na atualidade nenhuma, porque a ressurreição, existem questões do campo físico que era feito no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus, que eles passaram a ter conotação espiritual. Eles deixaram de ser físico e passaram a ser espirituais, né? Como, por exemplo, hoje, para o perdão dos nossos pecados, a gente não precisa sacrificar um cordeiro. A gente não precisa oferecer um animal em sacrifício, né? Por quê? Porque Jesus se ofereceu como um sacrifício único, perfeito e agradável a Deus, aceito por Deus. Então eu não preciso pegar um bode numa encruzilhada e cortar o pescoço dele, né? Aliás, hoje a Sociedade Protetora dos Animais teria problema com isso, né? Então, né, eu não preciso, né, pegar uma galinha e sair matando por aí, né? Então o sacrifício do animal, ele passa a ser completamente inútil. Como que a Bíblia nos ensina qual que é o nosso sacrifício de hoje? 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então nós somos perdoados e purificados pela graça de Cristo através do seu sacrifício. Eu não preciso mais de um animal, mas eu preciso de confissão, de reconhecimento do erro e de conversão, né? Então aquilo que era físico passou a ser espiritual. O que nós tínhamos físico no Antigo Testamento a respeito da oração? Eu tinha que acender um vaso de incenso para que a oração subisse a Deus como um cheiro suave e agradável. Hoje a gente não acende mais incenso para orar. A gente ajoelha e ora. Aliás, a gente ora em pé, né? Outro dia eu estava num lugar, estava de bermuda, como eu estou aqui hoje. Vocês estão no Face, não estão me vendo de bermuda, porque só vê a camisa para cima, né? Mas as pessoas falaram assim: nossa, pastor, mas vou pedir para o pastor orar, mas a gente pode orar de bermuda? Né? Eu falo, gente, eu oro sem roupa no banho, né? Quando o homem e mulher estavam no Éden, eles estavam sem roupa e não se vergonhavam, né? A questão não é a nossa nudez. Deus não tem vergonha, a gente não precisa ter vergonha da nossa nudez humana. A gente tem que se envergonhar e buscar transformação dos nossos pecados, né? Esse que é o problema. A nudez que o pecado produz, né? Essa é perigosa. Então, se tratando da ressurreição, por que as pessoas têm dificuldade de crer na ressurreição? Porque elas olham para a ressurreição física e falam, isso não existe mais. Mas elas deixaram de olhar para a ressurreição espiritual. Porque uma pessoa que era uma pessoa viciada em drogas e que deixou de ser, ele ressuscitou. Sim, né? Uma pessoa que deixou uma vida de prostituição, uma vida de roubos, uma vida desregrada, uma vida de mentira, uma pessoa que teve a sua vida transformada, todas essas pessoas ressuscitaram. É só olhar a parábola que Jesus ensina a respeito do filho pródigo. Qual que é a declaração do pai, né, quando ele está falando com outro filho, né? Porque essa parábola, né, ela é muito interessante, né? Porque o filho pródigo foi embora, mas quantos filhos o pai está esperando chegar em casa? Só ele, né? Que vivia com ele e não estava mais, né? Ele fala, ele morreu, mas agora viveu de novo, né? Então, mas na verdade, o pai, né, no contexto ali, ele está esperando os dois filhos. Porque o outro também não estava em casa. Também não né? tava. O outro, quando chega, ouve o barulho da festa. De longe, a Bíblia fala. Né? Então o pai está sozinho em casa fazendo festa. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele estava sozinho. Né? E ele estava esperando os dois. Né? Ele estava esperando tanto o filho que se manteve íntegro, fiel ao seu lado, mas não tinha a percepção de que tudo que era do pai também era dele, né? E ele estava esperando o filho desregrado. Isso mostra que o filho está
O pai está esperando todos os filhos, seja o que se mantém em casa, seja o que está fora. Mas às vezes os filhos é que tem problema com os irmãos, né? E aí fica com inveja, né? Fica se achando mais santo do que os outros. Olha, eu fiquei em casa, o outro foi embora, né? Qual que é a resposta do pai? Filho, se alegre comigo, porque esse teu irmão estava morto e ressuscitou. E reviveu. E reviveu. Ele estava morto e reviveu. Do que ele está falando ali? O filho que foi embora, o filho pródigo, morreu de verdade? Ele morreu fisicamente? Não, ele morreu espiritualmente. Espiritualmente. E é isso que as pessoas estão com dificuldade de entender hoje. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente que Jesus está pronto para lhe trazer vida, para ressuscitar. E cada vez que uma pessoa deixa de lado a prostituição, as drogas, as más companhias, a sua experiência pejorativa e destrutiva de vida, cada coisa ruim que você vai deixando, abandonando na sua vida, você está sendo ressuscitado por Cristo. Então a ressurreição, que era física, ela passou a ser espiritual. E é isso que as pessoas estão com dificuldade de compreender. Assim como a gente, como eu falei, do sacrifício, da oração, a ressurreição vai entrar no mesmo ponto. Nós não vemos mais pessoas físicas ressuscitando, mas nós vemos ressurreições de pessoas que estavam mortas na sua espiritualidade, na sua vida emocional, psicológica, sentimental, nas suas relações sociais, na sua vida conjugal, né? Casamentos que ressuscitam, filhos que ressuscitam dentro de casa, lares que estavam completamente mortos e foram ressuscitados pelo poder de Deus. É isso que nós precisamos, né? Ter a tumba selada hoje, né? Temos uma tumba selada no sentido de que nós vamos reviver de uma forma diferente. De uma forma diferente. O irmão Marcos, ele colocou aqui que um pastor dizia que muitos são mortos andando, né? Essa expressão de mortos andando, eu gosto muito de filmes, né? Eu sempre recomendo que as pessoas vejam filmes. Nem todos os filmes são bons, e esse que eu vou citar agora é um dos que não são bons, não precisa ver a série não. Mas ele mostra uma realidade espiritual, né? Que é uma série chamada Walking Dead, né? O Walking Dead, literalmente, ou para tradução na língua portuguesa, vai ser o quê? Zumbis, né? Zumbis. As pessoas, o Walking Dead é aquele que caminha morto. Né? Ele é um zumbi. Existem muitos zumbis espirituais hoje, né? Pessoas que estão caminhando como se estivessem vivas, né? Mas para Deus ela ainda não ressuscitou, porque ela ainda não aceitou a fé, não aceitou a Cristo, não aceitou a reconstrução pelo Espírito Santo, não tem os frutos do Espírito. É por isso que Jesus fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Né? Muitas pessoas gostam desse texto para usar no velório, né? Né? Mas na verdade esse texto é para ser usado da nossa vida, todos os dias. Porque é o que o Paulo fala em Romanos: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, né? Então é dessa ressurreição que as pessoas estão com dificuldade de compreender. Essa ressurreição espiritual, ela vai nos conduzir para uma ressurreição física definitiva quando Jesus voltar. Até lá a gente ressuscita espiritualmente. Isso mesmo, né? Que bom que nós temos essa certeza, né? De que Jesus vai nos ressuscitar, né? E Jesus ressuscitou verdadeiramente, embora as pessoas não acreditavam, as pessoas, Maria Madalena mesmo estava chorando, né? As pessoas tinham dificuldade. Jesus ressuscita num corpo glorificado, e os próprios que conheciam Jesus tinham dificuldade de reconhecê-lo. Como, por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús, que a Bíblia registra, eles reconheceram Jesus pelo diálogo e pelo partir do pão.
né? O modo que ele fazia, né? O modo que ele fazia, é você reconhecer uma pessoa pelo movimento, né? Mas às vezes você reconhece uma pessoa que você não vê há 30, 40 anos e a pessoa olha para você e começa a associar algumas imagens e consegue te reconhecer. Mas ali faziam 3 dias só, né? Mas é que a expressão do corpo glorificado é muito diferente, mas as ações são as mesmas. O que ele quer mostrar? Né? Que o caráter permanece, a personalidade permanece, o seu jeito de ser permanece. É por isso que você tem que cuidar do seu caráter e personalidade durante a vida, porque é isso que você vai manter na ressurreição. A tonalidade da voz, né, não mudou, talvez tenha sido isso, né? Não, sim, eles foram associando alguns pontos, né? E a grande pergunta que fica nisso, né, pra gente ir fechando, né, o tema aqui, a grande pergunta que fica nisso é: o que precisa ser ressuscitado na sua vida hoje? Qual ressurreição você está precisando? Tem pessoas que precisam ser ressuscitadas na sua fé, na sua felicidade, na sua vida conjugal, na sua esperança, né? Tem pessoas que já perderam a esperança da ressurreição, né? De ver um filho transformado, de ver um marido transformado, de uma mulher transformada, né? De ter um emprego diferente. Tem gente, por exemplo, que ele se acha muito avançado em idade para começar a estudar, para voltar a estudar, para mudar de trabalho, né? Então, na verdade, essas pessoas precisam ressuscitar, né? Ressuscitar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Ele precisa ressuscitar. E para isso eu gosto muito do texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, onde Deus fala, né? Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de fazer o bem e não o mal, para dar o fim que você deseja. Eu gosto desse texto por quê? Porque Deus, ele está considerando qual é o nosso desejo pessoal. Qual é o seu desejo pessoal? O que você precisa ressuscitar? O que você gostaria de fazer? Aonde você gostaria de alcançar? Qual é o seu alvo de vida? Deus vai te ajudar a chegar lá, mas da maneira dele, do jeito dele. Nós precisamos entregar a vida a Jesus, né? Para que ele transforme os nossos objetivos, né? Que muitas pessoas estão com objetivos errados. Sim, e com os objetivos errados, né, os focos vão ser errados, as metas vão ser erradas, como diz o Salmo 127, né, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, né? E os filhos não só são apenas os filhos literais, mas os nossos sonhos, projetos e objetivos na vida são os nossos filhos, né? Os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Quando a flecha erra o alvo, nem sempre a culpa é da flecha. Às vezes é do flecheiro. Normalmente é do flecheiro, normalmente é do guerreiro que não mirou direito. Existem intempéries da vida que às vezes empurra a flecha para um lado, empurra para o outro, faz desviar um pouquinho do caminho, mas se o arqueiro for bom, né, a flecha vai acertar o alvo, né? E Deus espera que nós tenhamos os objetivos de Cristo, foco em Cristo, e que o alvo, que é ressuscitar para a vida eterna, alcançar a plenitude dos frutos do Espírito, onde nós somos selados, que esses alvos nós consigamos alcançar pelo poder de Cristo e pela vitória em Cristo sobre a nossa morte, para que nós vivamos segundo a vida que Ele propõe a nós. Amém. Por isso, vamos concluir com uma oração, então. O pastor podia orar conosco? Sim, vamos orar, e aproveite e coloque em oração os seus pedidos, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você precisa ressuscitar em você hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados e pelo privilégio de sermos ressuscitados no Senhor
em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, através da palavra, todos os dias. Amém. Que o Senhor nos traga consciência daquilo que precisa ser transformados, que sejamos regenerados pelo Teu poder, que o Senhor reavive os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando. Amém. Que todos tenham a graça de viver segundo o Teu poder e que estejamos sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua nova semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Bom domingo, boa semana a todos. 7 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.